A chuva caía sem piedade naquela estrada deserta do Alentejo, transformando o asfalto em poças escuras e traiçoeiras. Com apenas 5 anos, Rafael estava ali sozinho, o pequeno corpo encharcado tremendo de frio e pavor, enquanto via as luzes traseiras do carro da mãe desaparecerem na escuridão da noite. 23 anos depois, em uma tarde cinzenta de outono em Lisboa, Rafael sentiu o coração parar ao reconhecer o rosto do homem que se aproximava no jardim do Príncipe Real, o mesmo estranho que o havia encontrado naquela noite fatídica e o salvara. O ar cheirava a terra molhada e a castanhas assadas dos vendedores de rua. Rafael, agora com 28 anos, era um fotógrafo freelancer que capturava a alma da cidade que o acolhera após o orfanato. Morava num pequeno apartamento em Alfama, com vista para o Tejo, mas a vista nunca conseguia apagar as memórias da estrada. O seu trabalho levava-o a viajar por Portugal, documentando vidas simples, mas ele próprio evitava ligações profundas. Tinha amigos no bairro gay, como a Sofia, que o apoiava sempre, mas o último namoro terminara há meses porque ele não conseguia confiar completamente. Tu estás sempre a fugir, Rafael, dissera o ex. Talvez tivesse razão. Naquele momento, o homem parou a poucos metros, o casaco escuro molhado pela chuva fina. Era alto, com cabelo salpicado de grisalho, olhos castanhos cheios de uma familiaridade inquietante. Desculpe, não quero incomodar, disse ele com uma voz grave e calma, mas parece que nos conhecemos. Rafael sentiu um arrepio. A memória voltou como um flash, o estranho ajoelhando-se na lama, cobrindo-o com o casaco, chamando ajuda pelo telemóvel antigo. Chamo-me Vicente Santos, continuou o homem, estendendo a mão. E tu és o Rafael, não é? Como sabia o nome? Rafael apertou a mão, o toque quente contrastando com o frio do dia. Conversaram brevemente sobre o tempo, sobre Lisboa, mas algo no ar estava carregado. Vicente convidou-o para um café perto, no bairro Alto. Sentados à janela, com pastel de nata e café quente, Rafael ouviu Vicente falar do seu trabalho como arquiteto, dos projetos em Porto e Lisboa. Gosto de construir coisas que duram, disse Vicente, olhando-o diretamente. Rafael sentiu o peito apertado. Por que aquela sensação de segurança? Ao despedirem-se, Vicente deu-lhe um cartão. Se quiseres conversar mais, liga. Nessa noite, no apartamento, Rafael contou à Sofia pelo telefone. É estranho, parece que o conheço de algures. Ela riu. Talvez seja o destino, Raf. Tu mereces alguém bom. Mas Rafael não dormiu bem. Os sonhos trouxeram a estrada, a mãe gritando tu vais pagar pelos pecados do teu pai, e o estranho Salvador. No dia seguinte, um projeto fotográfico levou de volta ao Alentejo. O carro avariou exatamente no mesmo sítio da infância. O coração acelerou. Quando um SUV parou, era Vicente outra vez. Parece que o destino insiste, disse Vicente, sorrindo suavemente enquanto ajudava com o carro. Passaram a tarde a falar, caminhando pelas colinas. Vicente ouvia sem julgar, partilhando histórias da sua própria juventude em Portugal nos anos 90, quando ser gay era ainda um segredo pesado em muitas famílias. Rafael sentiu-se visto pela primeira vez. Ao regressarem a Lisboa, jantaram num restaurante discreto em Chiado. A conversa fluía natural, risos misturados com silêncios confortáveis. Vicente pagou a conta, e ao saírem, as mãos roçaram. Rafael não puxou a sua. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez pudesse ficar. Nos dias seguintes, Lisboa tornou-se palco de um reencontro que Rafael nunca esperara. Vicente ligou no dia seguinte, convidando-o para um passeio no tram 28. O elétrico rangia pelas ruas íngremes do bairro Alto, e eles sentados lado a lado, ombros tocando levemente. Vicente falava da arquitetura da cidade, apontando os azulejos antigos, mas os olhos dele estavam sempre em Rafael. Tu tens um olhar que conta histórias, disse ele uma vez, e Rafael corou. Pararam em Alfama para ouvir fado numa tasca pequena, o som melancólico e quando as emoções que Rafael guardava. Depois, caminharam até ao mirador da Senhora do Monte, a cidade iluminada aos pés deles. Vicente contou sobre a sua vida, crescera em Coimbra, mudara-se para Lisboa aos 20 e poucos, lutara para se aceitar como gay numa época em que os pais ainda fingiam não ver. Foi solitário, confessou, mas aprendi que o amor vem quando menos esperamos. Rafael abriu-se um pouco, falando do orfanato perto de Porto, dos pais adotivos que o criaram com rigor mas sem calor verdadeiro. Sempre senti que faltava algo, disse ele, a voz baixa. Vicente ouviu, a mão pousando brevemente no ombro dele. O toque ficou. No fim de semana, foram a Sintra. Os palácios de conto de fadas, a névoa nas montanhas, tudo parecia um sonho. Sentados num banco no Parque da Pena, Vicente pegou na mão de Rafael. Não sei explicar, mas sinto que te conheço há muito tempo. O beijo veio natural, suave, sob as árvores antigas.
Não foi paixão explosiva, mas uma conexão profunda, de almas que se reconheciam. Rafael sentiu o medo subir, mas o calor do abraço de Vicente afastou-o por momentos. De volta a Lisboa, a relação aprofundou-se. Jantares em casa de Vicente em Campo de Ourique, noites a ver filmes no sofá, conversas até de madrugada sobre arte, política, os direitos LGBTQ+ em Portugal desde a Revolução. Rafael começou a fotografar Vicente em momentos simples, cozinhando, lendo, sorrindo ao Tejo. Mas o passado assombrava. Uma noite, após um dia perfeito em Belém com pastéis quentes, Rafael teve um pesadelo com a estrada. Acordou suado, Vicente ao lado. Conta-me, pediu Vicente. Rafael hesitou, mas contou o abandono, a mãe que o deixou por raiva ao pai que escolhera outro homem. Vicente ficou em silêncio, o rosto sério. Isso deve ter sido terrível. Rafael sentiu-se mais próximo, mas algo na reação de Vicente parecia familiar demais. No trabalho, os colegas notaram a mudança. Estás diferente, mais leve, disse a Sofia quando almoçaram. Rafael sorriu, mas por dentro questionava, seria real? Ou apenas compaixão? Vicente propôs uma viagem curta a Cascais. Na praia, com o vento do Atlântico, abraçaram-se. Gosto de ti, Rafael. Muito. As palavras aqueceram o coração ferido. Mas ao regressarem, Rafael encontrou uma carta antiga nos seus arquivos, um donativo anónimo que pagara o seu curso de fotografia. Quem seria? A dúvida cresceu. A relação com Vicente florescia como as flores de primavera nos jardins de Lisboa, mas as raízes do passado de Rafael começavam a rachar o chão. Uma tarde, no ateliê de Vicente, ele viu uma fotografia antiga na estante, um jovem Vicente, com cerca de 22 anos, ao lado de um rapazinho encharcado numa estrada. O coração de Rafael parou. Quem é este? Perguntou, a voz trêmula. Vicente empalideceu ligeiramente. Um miúdo que ajudei há muito tempo. Não disse mais. Rafael não insistiu, mas a semente da dúvida plantou-se. No dia seguinte, encontrou-se com os pais adotivos em Porto. A mãe adotiva, Dona Maria, recebeu-o com o habitual chá. Estás com bom aspecto, filho. Rafael perguntou sobre o passado, sobre possíveis donativos. Ela hesitou. Havia um homem que ajudava de longe. Nunca soubemos quem. Rafael sentiu raiva misturada com confusão. Por que esconderam? Voltando a Lisboa, encontrou Vicente no café habitual. A conversa tornou-se tensa quando Rafael mencionou a foto. Foste tu, não foste? O estranho da estrada. Vicente baixou os olhos. Sim, fui eu. Encontrei-te naquela noite, chamei a proteção, fiquei até eles chegarem. Não consegui esquecer. Rafael levantou-se, o peito apertado. E nunca me disseste? Todos estes meses. A discussão subiu. Rafael acusou de compaixão disfarçada de amor. É por pena que estás comigo. Vicente tentou explicar, sentira uma ligação imediata, seguir a vida de Rafael de longe, enviando donativos anónimos para a educação. Queria proteger-te sem interferir. Rafael saiu do café, lágrimas nos olhos. A cidade parecia mais fria. Em casa, ligou à Sofia. Ele escondeu tudo. Como posso confiar? Ela aconselhou paciência. Ele salvou-te, Raf. Isso é amor. Mas o medo do abandono voltou forte. Rafael evitou Vicente durante dias, mergulhando no trabalho. Fotografou as ruas de Lisboa com mais intensidade, capturando a solidão nos rostos. Um colega, o João, notou e comentou: cuidado com homens mais velhos, pode ser só capricho. O comentário doeu. Vicente mandou mensagens, pedindo para falar. Finalmente, encontraram-se no Parque Eduardo VII. A chuva fina caía. Vicente confessou mais: na juventude, lutara com a própria identidade gay, e ver Rafael abandonado por causa do pai gay tocara-o profundamente. Não foi pena. Foi destino. Rafael ouviu, o coração dividido. O beijo de reconciliação foi urgente, cheio de lágrimas. Mas a ferida não cicatrizara completamente. A revelação abalou Rafael até ao núcleo. Nos dias que se seguiram, ele questionou tudo: o amor de Vicente, o seu próprio valor, o passado que moldara quem era. Caminharam juntos pelas ruas de Lisboa, mas o silêncio pesava. Uma noite, em casa de Vicente, Rafael explodiu. Tu viste-me no pior momento da minha vida e decidiste ser o meu herói secreto. Como achas que me sinto? Vicente sentou-se, o rosto cansado. Eu tinha 22 anos, Rafael. Era gay num Portugal ainda conservador no interior.
Não podia adotar-te, mas não conseguia abandonar-te completamente. Contou como enviara dinheiro para o orfanato, depois para os estudos, sempre anónimo. Queria que tivesses oportunidades que eu não tive. Rafael chorou, o peso das mentiras e das verdades misturando-se. No dia seguinte, confrontou os pais adotivos por telefone. Dona Maria admitiu: sabíamos que alguém ajudava, mas pensámos que era caridade. Nunca ligámos ao teu pai biológico. O pai biológico, soube Rafael por Vicente, morrera num acidente pouco depois do abandono, vítima da própria luta interna. A mãe biológica vivia ainda no Alentejo, mas recusava contacto. A dor transformou-se em raiva, depois em compreensão lenta. Vicente propôs uma viagem a Sintra novamente, para curar. No palácio, de mãos dadas, Rafael sentiu a paz voltar. Talvez possamos construir algo novo, disse ele. Mas o teste veio quando o João, o colega, espalhou rumores no estúdio: Rafael está com um tipo mais velho por interesse. O ambiente no trabalho azedou. Rafael pensou em desistir do projeto grande que tinha. Vicente ofereceu apoio: eu posso ajudar financeiramente se precisares. Mas Rafael recusou. Quer conquistar sozinho. A crise aproximou-os. Uma noite, em Alfama, dançaram ao som de fado lento. O abraço foi longo, os corpos próximos, o amor palpável sem necessidade de palavras. Rafael começou a ver Vicente não como salvador, mas como parceiro igual. O crescimento interior começou, ele marcou terapia, falou das feridas de abandono. Vicente partilhou as suas próprias lutas, o coming out tardio, a solidão em Porto. A relação ganhou profundidade. O outono deu lugar ao inverno, e com ele veio a força para Rafael enfrentar o passado de frente. Viajou sozinho ao Alentejo, à estrada deserta. Parou o carro, saiu na chuva fina, tocou o asfalto. As lágrimas vieram, mas não eram de desespero. Eram de libertação. Ligou a Vicente: estou aqui. E estou bem. Vicente juntou-se-lhe no dia seguinte. Juntos, visitaram o orfanato antigo, agora uma escola. Rafael falou com a diretora, partilhando a história. O ato trouxe cura. De volta a Lisboa, confrontou a mãe biológica por carta. Ela respondeu, pedindo perdão, mas Rafael não quis encontro. O perdão é meu, não dela, disse a Vicente. O apoio de Vicente foi constante, sem pressão. Uma crise no trabalho, o João traiu confidências, quase custando um contrato. Rafael defendeu-se, saindo mais forte. Aprendi a não fugir, disse ele. Vicente sacrificou um projeto em Madrid para ficar ao lado dele durante a recuperação emocional. Tu és a minha prioridade. O gesto tocou Rafael profundamente. Celebraram o Natal em Cascais, na casa de praia de um amigo. Caminharam na areia fria, o mar rugindo. Amo-te, disse Rafael pela primeira vez. O beijo foi doce, cheio de promessas. A relação tornou-se pública gradualmente. Os amigos aceitaram, a Sofia organizou um jantar. Até os pais adotivos, após conversa longa, começaram a aceitar. Rafael cresceu, aceitou a identidade gay não como ferida, mas como parte da força. Fotografou uma série sobre raízes reencontradas, com Vicente como modelo discreto. O ano novo trouxe planos: viver juntos, talvez adotar um cão. Mas a jornada não terminara. A primavera pintou Lisboa de cores vibrantes, e Rafael sentiu-se finalmente inteiro. A relação com Vicente era agora um porto seguro, cheio de risos, viagens curtas a Porto para provar vinho, noites a cozinhar juntos. Rafael expôs as suas fotos numa galeria em Chiado, incluindo uma da estrada com um texto de superação. Vicente estava na primeira fila, orgulhoso. Tu transformaste a dor em arte, disse ele. Rafael respondeu, e tu mostraste-me que o amor salva. Enfrentaram juntos os últimos fantasmas, uma visita à mãe biológica, onde Rafael fechou o ciclo com perdão sincero. Não te culpo mais. A mãe chorou, mas Rafael saiu livre. Com os amigos, organizou um piquenique no Parque Monsanto, onde contou a história completa. O apoio foi unânime. A sociedade portuguesa, mais aberta agora, permitia que vivessem o amor sem medo constante. Rafael propôs a Vicente um compromisso simbólico numa viagem a Sintra: quero construir uma vida contigo. Vicente aceitou, os olhos brilhantes. Mudaram para um apartamento maior em Príncipe Real, com varanda para o pôr-do-sol. As manhãs eram café e planos, as noites abraços e conversas profundas. Rafael completou o ciclo de crescimento, de rapaz abandonado ao homem que escolhia amar e ser amado. A história deles inspirava quem os conhecia. Mas no fim, Rafael olhava para o Tejo e perguntava-se sobre o destino. Verdadeiro ou falso, o amor verdadeiro pode curar completamente as feridas do abandono na infância.